Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa de entrevistas. Novamente, uma entrevista especialíssima na noite de hoje. Uma entrevista de caráter internacional, né? Então, estaremos aqui com três grandes, me permitam falar aqui na urgência, eles ainda não estão comigo aqui na tela, três grandes baluartes do movimento espírita mundial, né? A querida Elza Ross. Primeira vez que eu entrevisto a Elza Ross. Tá? Então, há 27 anos, vive na Inglaterra, no Reino Unido, e ela preside a União das Sociedades Espíritas Britânicas e também preside o mais antigo grupo espírita da Inglaterra, que é o Grupo de Estudos Allan Kardec. Foi fundado por Jeanette Duncan, uma grande confreira espírita, em 1983. Mas ela também é autora de mais de 20 livros, já. A gente vai falar aqui. Quer dizer, é uma personalidade. E acompanhando a querida Elza Rocha, estaremos aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, né? E também responsável pelo arquivo Forestier, desse nicho de pesquisa notável. E o César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB, da UGE, grande escritor, pesquisador, orador, divulgador. Seu César Pérez divulga todo santo dia. Não há um dia, não há sábado, domingo que ele não divulgue, faça chuva ou faça sol. Né? Impressionante. E esses três irmãos escreveram a obra Movimento Espírita Internacional, que eu vou mostrar aqui em tela inteira para vocês. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos irmãos. Olha aí que capa linda, Movimento Espírita Internacional, origens, ideias, experiências. Antônio César Pérez de Carvalho, Charles Kempf, Elza Rocha, os três autores, e a editora não poderia ser outra, né? CCDPE, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Então tá aí a edição do CCDPE, essa obra notável. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, pessoal, vejam bem, é um livro que faltava. Verdadeiramente, era uma obra que faltava na Biblioteca Espírita. E agora temos ela aqui, e hoje eu vou conversar. Imagina que conversa agradabilíssima com esses três grandes autores, já. Aquela conversa que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, gosto muito, muito, muito de enveredar pela história do Espiritismo, e hoje é a história do Espiritismo internacional, né? Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, eu vou fazer a prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de encontro com esses irmãos notáveis que labutam tanto pela divulgação do Espiritismo no mundo sem fronteiras, levando além-mar a mensagem de Kardec para todos os continentes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a este grande encontro da noite de hoje, pedindo aos Espíritos amigos que nos inspirem a levar a bom termo essa tarefa. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá com vocês, Elza Rossi, Charles Kemp, Antônio César Pérez de Carvalho, rapidinho aqui na tela com vocês. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Como eu falei, hoje é uma noite especialíssima, uma noite histórica, uma noite que a gente vai tratar. Eu já mostrei o livro em tela grande, Movimento Espírita Internacional. Estou aqui com os três autores, né? Agora, me permitam a primazia, não é? Primeiro as damas, eu não sei, aqui no Nordeste a gente faz assim, né? Primeiro as damas, a gente está aqui com a grande dama da divulgação espírita, há 27 anos,
radicada na Inglaterra. Ela preside a União das Sociedades Espíritas Britânicas e também preside aquele que é o grupo mais antigo do Reino Unido, o Grupo de Estudos Allan Kardec, fundado em 1983 por uma grande confreira, né? Uma mulher magnífica, Dona Janet Duncan, que eu soube que ela se encontra ainda aqui conosco no plano físico, né? Vamos até falar no decorrer do programa. Dona Elza é autora de 27 livros infantis, também coescreveu uma obra Terapia Espírita pelo Passe, da FEB, e foi estudar Esperanto. Isso aqui eu vou guardar como surpresa, é uma pergunta de destaque aqui. Por que Dona Elza foi estudar Esperanto, né? Dona Elza, é uma alegria. Quem manda um beijo para a senhora é a querida Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio Correia de Miranda. Ficou muito emocionada, né? Ela disse que a senhora é uma diplomata do espiritismo, viu? Palavras dela, viu? Como Diplomata ela. do espiritismo. Dona Elza, boa noite. Uma alegria imensa ter a senhora aqui, viu? Muito obrigada, Bruno, pelo convite, pela oportunidade, por essa união tríade com Charles, com César. A gente faz um trabalho tão grande há tanto tempo, mas muito mais para iluminar o nosso coração e daqui transferir para os nossos irmãos e irmãs que estão conosco hoje. Então, a todos eles, uma boa noite, que tenhamos uma live fantástica. Façam as suas perguntas, deixam no chat, que se a gente não conseguir responder agora, a gente volta outra hora. Um beijo a todos. O querido César Perry e o querido Charles Kemp, a gente anuncia todo mês, né? Mas César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, da USE São Paulo, né? Duas das maiores instituições espíritas do Brasil, mas é escritor, pesquisador, orador, divulgador, mas é um divulgador, meus queridos irmãos, né? Diariamente, seu César divulga sábado, domingo, faça chuva ou faça sol. É impressionante a disposição para a divulgação do querido César Perry. Seu César, boa noite. Estamos bem acompanhados hoje com Dona Elza aqui. Será um bom programa, né? Boa noite, Bruno, Elza, Charles e a todos os internautas que nos acompanham. É mais uma vez motivo de alegria, né? Estamos participando desse canal, né, do Bruno Tavares, e agora, hoje, nesse momento especial, junto com o Charles e a Elza. Estamos aí à disposição. E agora o nosso querido Charles Henry Kemp, né? Então, Charles também foi presidente da Federação Espírita Francesa, foi secretário-geral do SEI. Aliás, o livro aborda esse período das duas gestões, né? Legião Machotti e Charles Kemp, né? E também é o responsável pelo arquivo Nicho de Pesquisa, né? Um arquivo importantíssimo, o arquivo Forestier, não é? Charles Kemp, boa noite. A noite promete, né, Charles? Charles, que hoje está em Portugal, não está na França, né? Exato, a gente está hibernando aqui. Sim, boa noite a todos. É imensa alegria, né, estarmos aqui juntos novamente, né, com Elza e César, né, para expor, né, as motivações, né, e o que fez que a gente se juntou, né, para ser coautores dessa obra que você mencionou, né, que relata a experiência, né, que a gente teve no movimento espírita internacional. Pessoal, então, como aqui não é o clube do Bolinha, não é? Quem manda são as mulheres. Então, quem vai mandar é Dona Elza Rosa. Eu queria que a senhora falasse aqui, porque há um filme clássico, um filme maravilhoso, né? Com Al Pacino, onde ele diz uma frase maravilhosa, né? Há momentos que valem uma vida, né? Filme Perfume de Mulher, um filme maravilhoso. Há momentos que valem uma vida. Então, eu queria perguntar à senhora, que a senhora descrevesse aquele dia, o dia da fundação do Conselho Espírita Internacional, no Congresso Espírita de Madrid,
porque eu queria começar pelo Conselho Espírita Internacional para a gente falar na obra. Podia descrever? Com certeza, Bruno, porque, como disse Al Pacino no filme, né? Tem momentos que são inesquecíveis. E fico, quando eu fecho os olhos assim, eu sinto aquele momento. O congresso tinha terminado, o congresso promovido internacional pela Federação Espírita Espanhola, Federativa da Espanha, e ao final da reunião houve a chamada de todos os membros, de todos os presidentes ou representantes de grupos de países que estivessem lá. Foi chamado todos, né? Itália, o Domênico, França, todo mundo. Aí, quando eu fui entrar, não me deixaram, porque eu era do Brasil, eu não precisava de uma pessoa mais do Brasil, e eu também não tinha nada a ver com federativa, eu era da Federativa do Paraná, tá? Aí fiquei sentada no banco, ao lado daquela porta imensa de madeira. O palácio de congressos totalmente vazio, silêncio mortuário, e aquele banco eu sentada ali, eu não levantei enquanto eu não saíram, o pessoal lá de dentro abriram a porta e saíram. Porque uma voz me dizia: hoje vai acontecer algo muito importante. Podia ser, podia não ser. E aí, quando saíram, quando acenaram, né, que terminou lá 1h30 de reunião, um pouco mais, saiu todo aquele pessoal, aquela alegria, né? E um veio e abraçou, outro veio e abraçou, o SEI foi fundado. Aquilo parece assim que eu fui inundada de uma neblina de luz, uma alegria, mas não tinha tamanho, eu nem dormi aquela noite. E no dia seguinte eu fiz a primeira entrevista da Fundação do SEI com o Nestor Mazotti e com o Molina, o Rafael Molina, no escritório do Rafael Molina, ali perto da Porta do Sol, né? Porta do Sol. E esse foi um motivo assim muito grande que jamais eu vou esquecer. Então a gente tem um compromisso com o SEI como bebê antes dele nascer. Mas foi uma coisa diferente, entendeu? E eu sabia que alguma coisa eu tinha a ver com isso, porque não foi por acaso que eu vim para cá, né? Então, é isso, basicamente. Dia 28 de novembro de 1992, foi isso, né? Uhum. Foi Poucos isso? dias atrás. Uhum. Seu César Perry, fica para o senhor. Dona Elza se referiu a esse dia brilhante, né? Um dia inesquecível. Seu César, que importância tem essa obra? Me diga uma coisa, era uma obra que faltava da Biblioteca Espírita, seu César? Sim, esse livro, Movimento Espírita Internacional, ele é inédito e ele registra, né, momentos históricos antecessores no movimento espírita internacional, notadamente ali na Europa, e depois todos os preparativos para a criação do Conselho Espírita Internacional e as ações, né, que foram implementadas na gestão principalmente do Nestor Mazotti e depois pelo Charles Kempf. Houve um período inicial também do Rafael Molina, né, como secretário-geral do SEI. Então, esse livro ele mostra todos os esforços que foram feitos no sentido de unir, de aproximar, de provocar intercâmbio, né, entre os vários países de diversos continentes e, ao mesmo tempo, de divulgar as obras de Allan Kardec e depois, né, das obras psicografadas pelo Chico Xavier, vertidas aí para diversos idiomas. Então, é realmente um momento histórico, né? Esse do Conselho Espírita Internacional, que nós focalizamos, né? E demos prioridade e ênfase até 2016, né? Quando terminou a gestão de Charles Kempf como secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Bom, meu querido Charles sempre, então, o seu César já deu a deixa, né? Eu estou falando com o secretário-geral do SEI, né? Logo em seguida a Nestor Mazotti. Charles Kemp, uma entidade dessa, né? Conselho Espírita Internacional, ela deve abranger pessoas, grupos, federativas regionais, nacionais. Me diga uma coisa, veja a pergunta, né? Deve abranger até mesmo os espiritualistas, como aconteceu nos idos de 1970,
com a Federação Espírita Internacional? Uma boa pergunta também, né, Bruno? É verdade que, bom, eu comecei a me interessar no SEI, né, depois de trabalhar aqui na França, né, com outro grande irmão, que era o Roger Pérez, né, que é um dos fundadores também, né, e, e bom, eu vi que no SEI, realmente, no estatuto estava especificado, né, que só podia ter um representante por país, né, e que cabia a cada país, né, definir qual seria o representante, né. Então, isso, bom, a gente entende, né, como uma precaução, né, para o SEI não interferir no movimento espírita local, né, nos diferentes países, nas diferentes regiões. Mas, com a experiência, com o tempo, né, que eu vi mais, algumas dificuldades apareceram desde cedo, né, por exemplo, na coordenadoria da Europa, né, países que não tinham federativas ainda tinham um grupo membro do SEI. E esse grupo de um país que era membro do SEI usava o fato de ser grupo para procurar dominar, né, a hegemonia naquele país, né? E aqui a gente percebeu logo que tinha alguma coisa ali que não batia, né? Porque o objetivo principal do SEI é unificação, é unir, né? Mas com essa característica, na realidade, a partir do momento que um tem um pé lá dentro, divide, né? Outro exemplo que a gente pode dar, que eu só compreendi mais tarde, né, quando me tornei secretário-geral, quando do afastamento do nosso outro irmão Nestor Mazotti, né, por doença, aí foi que eu vi que realmente, por exemplo, no Brasil, a representante do Brasil no SEI é a FEB, até hoje, né? Mas e que tal, né, com a FESP, que tal a CEPA, que tal a Concafra, Salto de Souza, né? Estão completamente de fora, né? E o mesmo problema apareceu, né? A FEB, né, que usou, disse, nós somos os representantes do Brasil no SEI, né, para buscar hegemonia no país. Então, mesma coisa, em vez de unir com esse princípio, na realidade dividia, né? E até na França, né, que foi pouco depois que eu me tornei secretário-geral, houve também apareceu outra pessoa, né, que tomou conta do movimento francês, né, com personalismo muito forte. E o erro, né, dos novos dirigentes do SEI, depois que eu deixei em 2016, foi de tomar partido para esse cidadão. E aí, qual foi o resultado? Acentuou também a divisão do movimento espírita francês, até hoje, né? Então, isso é um princípio que não está certo. E quando a gente vai ver como é que funcionava a Federação Espírita Internacional, né, que foi criada em Liège em 1923, né, com essas pesquisas que fazemos lá, juntando todo esse material na Enciclopédia Espírita, a gente viu que lá era diferente, né? Membros eram pessoas, grupos, federativas, regionais, nacionais, entendeu? Era muito mais aberto e não tinha esse acento, né, de buscar uma representatividade, de criar chefes, porque na realidade é isso, né? O Kardec estava muito claro, né? O movimento espírita não deve ter chefes, ninguém deve ter uma hegemonia, né? A liderança, ela se afirma pela obra realizada, né? Nestor Mazotti era um líder pelo que ele fazia, né? E logo quando ele saiu, né? A coisa de repente ficou muito mais complicada, né? Então a gente vê, né, com a experiência, que esse tipo de atitude de não ser aberto para todos, né, é uma atitude que divide em vez de unir, né, que acaba fazendo o contrário do objetivo da própria instituição. Bom, pessoal, então a gestão, tanto no SEI do Nestor Majotti, mas na FEB, com o seu César Perry, eu me lembro que a gente recebia de graça os centros espíritas, não precisava assinatura, né? A revista Reformador. E eu via todos vocês de longe, né? Dona Elza, Charles, seu César, Dona Janete Duncan, né? Sempre participando, mas como eu sou de uma geração pouco antes de vocês,
Pessoal, a gente vê, sente o idealismo de vocês. Me permitam a comparação. Se vocês quiserem, a gente guarda as devidas proporções, né? Me permita a comparação com o idealismo dos primeiros cristãos, né? Aquela alegria. Dona Elza, eu queria perguntar a você, veja bem, me contaram que o idealismo de Dona Elza era tamanho, né? Que você passava nos aeroportos e sempre deixava livros espíritas em cada aeroporto que passava, eh, nos aeroportos internacionais. Era isso mesmo, Elza Rossi? Sim, é isso. É um fato assim interessante, porque a gente vai encontrando almas afins. Quando eu tinha 15 para 16 anos, o doutor Napoleão de Araújo trabalhava aonde eu trabalhava. Ele era o presidente da URBS, em Curitiba. E depois eu fiz 17 anos, fui trabalhar novamente com ele. Aí depois eu casei, fiquei um tempo fora. E quando meu marido desencarnou, ele me chamou para trabalhar na Federação Espírita do Paraná, como diretora de serviço à comunidade, como, como presidente da Fundação Hildebrand de Araújo, um monte de coisa. E com isso eu viajava. E o doutor Napoleão, ele escrevia em inglês muito bem, eu não. Aí ele me dava os livros dos espíritos em inglês, publicado aí no Brasil, acho que pela IDE, uma editora aí, que era direto a tradução da Anna Blackwell. Então eu saía, aquele tempo a gente podia viajar com 32 quilos cada mala e duas malas. Não sei se vocês lembram disso. Áureos tempos, né? Depois foi cortado. Então eu não tinha problema de viajar e nem de. Eu carregava livros, sim. Deixava nos banheiros de aeroportos, banheiros femininos, deixava nas salas, deixava no sofá, na sala de espera. E com isso a gente deixou no Canadá, deixou na Austrália, deixou na Bélgica, deixou em vários lugares da Europa. E ele escreveu: se você gostou desse livro, né, passe adiante. Se você tiver alguma questão tal, pode escrever. E dava o telefone da Federação Espírita do Paraná. Escreveu ou ligar. Então ele fazia isso, eu não fazia sozinha. Ele preparava as coisas que doava e eu levava e distribuía. Então aquilo já era algo na nossa cabeça, na minha cabeça, desde 1992 que eu fazia isso. Ainda fazemos isso. Quando a gente tem bastante Cristo na agenda aqui, a gente faz isso com gospel, inglês. Vamos fazer, né? Tem que fazer. E deixamos em ônibus, a gente tem que ter cuidado, não pode deixar muito, não, né? Mas a gente deixa em ônibus. Nas estações de metrô, a gente pode deixar livros aqui. Estações de metrô, os passantes pegam, deixam, levam. A gente faz isso. Fazemos campanha, muitas vezes, de final de ano, que os grupos espíritas compram bem baratinho, o que a gente publica, para deixar nas estações de metrô. É uma forma também, não é? Olha, é uma forma, e eu não sei se o brasileiro é sovina, né? Mas eu acho que é uma forma que a gente tem que imitar imediatamente aqui no Brasil, né? Nas estações aí, nos aeroportos, né? Isso é uma ferramenta de divulgação. Gratidão a dona Elza. Sim, não só o livro, também para Madrid a senhora levou 200 cópias de jornais também, não foi? Foram 200 cópias do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Foi impresso aquela quantidade especial para levar, levei praticamente quase duas malas de livros, de jornais, e lá com a coordenação do Congresso, nos permitiram distribuir os jornais lá. Então, tinha muito mais do que 200 pessoas no Congresso, né? Mas 200 pessoas levaram o jornal O Mundo Espírita. Fazer essa interação, quebrando já essas boundaries, né? As fronteiras, que hoje não tem mais nem fronteira, né? Com a facilidade da internet. Mas naquela época tinha que ser, eu levava para o Canadá, levava para vários lugares, né? Quando o Jornal da Federação também. Seu César PR, uma pergunta importantíssima, não é? Qual o papel do SEI e sua atuação na recuperação da Revista Espírita de Allan Kardec? Olha, essa pergunta é importante porque ela remete aí a alguns esforços históricos, né? Iniciando pelo Roger, que era presidente da União Espírita Francesa e Francofônica, que editava no pós-guerra, né, nos anos 1970, depois de 1975, 6, 1980, de uma forma muito simples, a revista Espírita, obviamente que em francês, mas com a criação do SEI,
num congresso mundial que aconteceu em Lisboa em 1998, ele pediu o apoio do Conselho Espírita Internacional para a edição dessa revista fundada por Kardec. Depois, no mês de outubro do ano de 2000, numa reunião do Conselho Espírita Internacional realizada em Miami, nos Estados Unidos, ele oficializou esse pedido, foi discutido e foi aprovado, né, que o Conselho Espírita Internacional passaria a editar a revista Espírita, fundada em Kardec, justamente em parceria com a União Espírita Francesa e Francofônica. E lá foi definido um aspecto muito significativo. O apoio do SEI contou com a retaguarda da casa editora O Clarim de Matão, que foi fundada por Carbachutel. Então, foi combinado que a revista seria preparada, né, a matéria, todo o conteúdo na França, com a coordenação do Roger, e ele encaminharia os arquivos para Matão, para o Clarim, que faria a diagramação, a impressão em francês, e remeteria para a União Espírita Francesa e Francofônica na França para fazer a distribuição da revista. E o primeiro exemplar, né, que foi obtido, ou seja, a primeira edição nessa nova circunstância, nós levamos pessoalmente, juntamente com o Aparecido Belvedere, que era da Casa Editora O Clarim, numa reunião da Coordenadoria Europeia do Conselho Espírita Internacional, que aconteceu no final do mês de março do ano de 2001 em Berlim. Então, foi um momento histórico, né, de consolidação desse apoio do SEI para a recuperação da revista. E já com uma diagramação muito bonita, colorida, né? E aí esse trabalho prosseguiu até mais ou menos 2011, quando se chegou à conclusão que a França, através da União Espírita Francesa e Francofônica, seria mais prático e provavelmente mais acessível, até, né, evitando os transportes, a impressão na França. É o que aconteceu. E nesse meio de tempo, nós fomos designados pelo Nestor membro, né, do Conselho Editorial da revista Espírita, e nós fazíamos uma ponte, vamos assim dizer, entre o Roger e o Aparecido, na França, e o Aparecido Belvedere em Matão. E assim, então, essa revista ela se manteve numa edição trimestral e o Charles Kemp, em todos os momentos, participando, né, de, na, na, na preparação de artigos, né, junto com o Roger. E aí chegou um instante em que essa revista, então, ela foi realmente assumida, né, pela União Espírita Francesa e Francofônica, inclusive com os registros legais, né, na França, que eram renovados, né, de tempos em tempos. Isso, então, foi muito significativo. E hoje, nós temos essa revista espírita, fundada por Kardec, que foi transferida em 2011 para o movimento espírita francofônico, né? E que tem o Jean-Paul Evrard, que foi presidente da União Espírita Belga, né? Como o coordenador desse órgão, Movimento Espírita Francofônico, e responsável pela edição dessa revista. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que o Jean-Paul Evrard, ele, todos os editoriais dessa revista, ele tece lá uma consideração rápida, histórica, e homenageia o Roger e o Nestor, né, até com foto. Então, é um papel importante, né, que o Conselho Espírita Internacional fez, colaborando com o Roger, com a União Espírita Francesa e Francofônica, para que a gente tenha hoje, através do Le Mouvement Spirit Francophone, a possibilidade de termos essa continuidade da revista histórica fundada por Kardec. Né? Charles, você quer acrescentar algo que o César falou? Rapidinho, né? Rapidinho. Porque na realidade, né,
como o César dizia, né, era um trabalho assim bem artesanal naquela época, que imprimir uma revista custava muito caro, né? E é um bom exemplo, né, de como que um trabalho colaborativo, né, pode trazer vantagens e valor additivo ao movimento espírita, né, quando se juntem os esforços a nível internacional para uma determinada tarefa, né? Mas, bom, aí em 2011, né, César falou bem, acho que foi também os problemas internos lá na FEB, né, que todos os recursos, os funcionários do SEI estavam ocupados em fazer outros trabalhos, né? Que a revista deixou de ser publicada, né? Em 2010 só houve um número em vez de quatro, né? E a partir de 2011, né, foi então o movimento francófono até hoje, né? E um detalhe é que em 2019 houve um congresso no México, né? É o último congresso do SEI que eu participei junto com o João Paulo. E lá, bom, a gente viu que realmente o SEI estava tomando um rumo que era totalmente, a gente não estava satisfeito, né, do rumo que tomou o SEI naquela altura. E quando a gente voltou com o João Paulo, a gente olhou, né, esse registro, né, da Revista Espírita, estava vencido, né, quer dizer, estava em nome do SEI, mas o SEI não fez o necessário para renová-lo em tempo, ou seja, naquele período de vários meses ali, qualquer um podia ter pego esse registro, né, até gente contra o espiritismo, né. Então, devido a esses acontecimentos, né, com o João Paulo, a gente decidiu que vamos retomar esse registro em nome do movimento francófono, né? E o problema é que quando, alguns tempos, os novos dirigentes do SEI, né, alguns meses depois se deram conta disso, né, aí fizeram uma ação para fazer outra revista com o mesmo nome, né, que eles estão publicando até hoje. Quer dizer, hoje tem duas revistas Spirit, né? Bom, nós não concordamos muito com isso, mas, bom, tudo bem, divulga, então o principal é a divulgação, né? A gente não quis fazer problemas com isso, mas foi um procedimento que também não ajudou muito, vamos dizer assim, na fraternidade, né, que deve reger esse tipo de instituições. E outro pequeno detalhe é que todos os números da Revista Espírita estão no website que a gente está fazendo com o movimento francófono, que se chama Enciclopédia Espírita, em francês, né? Spiritisme, o nome em francês, com E atrás, né? E sem E na frente, .net. E ali você tem desde 1858 até 2019. Todos os números da revista estão lá, né? Quem quiser ver, certificar, poderá fazer o download gratuito. Essa coisa da revista espírita dá problema a tempo, né? Eu me lembro da obra do Francisco Tirches, Zeus Van Tuil, até o nome quiseram mudar para Renatre 2000, né? E Maré, mudaram. mudaram. Aquilo foi em 2016, a última revista espírita foi o quarto trimestre de, 1976. A partir de primeiro trimestre de 77, se chamava Renaître 2000, né? Inclusive, a União Espírita Francesa se chamou com outro nome aí, mas sem a palavra espiritismo dentro, né? E foi então o Roger Pérez, né, com o Louis Serret, com o Roland Tavernier e outros que também não concordaram com isso, né, fundaram novamente a Revista Espírita, que voltou então a ser publicada a partir de 1989, ou seja, poucos anos antes da criação do SEI. E de 1989 até hoje continua como no título original de Kardec. Charles, eu não vou deixar de lhe fazer a pergunta, não, mas para o controle de tempo meu aqui, você falou como se fosse a resposta de uma pergunta, então deixa eu passar para a dona Elja, mas eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Dona Elja, me diga uma coisa. Aqui no Brasil, houve muito cursos de Esperanto pelas federativas regionais, aqui mesmo, Federação Espírita Pernambucana, não é? Manteve um curso maravilhoso de Esperanto durante muito tempo, não é? Há uma certa opinião, da qual eu não concordo, né? De que o Esperanto, né, nasceu realmente, né, o grande missionário polonês, Luiz Lázaro Zamenhof. Aqui no Brasil, tivemos figuras exponenciais,
como Ismael Gomes Braga. Só que eu me lembro do Emmanuel, né? O Esperanto é o evangelho das línguas. O evangelho das línguas. E quando eu venho me deparar com a informação que Dona Elza, por conta do Congresso, não só por conta do Congresso, pela sua atuação no movimento espírita internacional, foi aprender Esperanto. Dona Elza, para quê e por quê? Em novembro de 1997, eu fui até o Chico e ele me deu uma resposta a uma pergunta que eu não cheguei a fazer, mas estava aqui. Em posse da resposta dele, eu voltei para a Federação do Paraná, no finalzinho de novembro, e falei para o doutor Napoleão: Doutor Napoleão, eu vou me mudar para Londres. Ele falou: Que isso? Né? Com tanto trabalho aqui, eu falei: Não, mas aqui tem muita gente para fazer o trabalho, e lá nós somos muito poucos. Eu tinha passado em 97 alguns meses aqui na Inglaterra, né? E, então, 98, janeiro de 98, eu já estava mudando para cá. Então, em menos de mês e meio, a gente conseguiu organizar toda essa mudança. Chegando aqui, eu fui fazer lista de países, fazer uma grade de contatos, organizar. Eu sempre secretariei. Tenho muita facilidade de fazer essa área da secretaria no background, né, do suporte de qualquer instituição. E aí eu fui verificar, e daí, quem que é o contato na Polônia? Quem que é o contato na Eslováquia? Quem é a República Tcheca? Ninguém sabia dizer. Aí me disseram, olha, no IAR Libro, no livro do Esperanto, você consegue tudo. Para ler o livro do Esperanto, eu tinha que fazer o curso do Esperanto. Com o curso do Esperanto, eu estava em Londres ainda, 98. Depois, em 99, eu mudei para Brighton. Em Brighton, eu conheci a minha professora de Esperanto, que eu fazia por correspondência em Londres. E aí ficou pessoalmente com ela, né? Ficou mais fácil com ela, né? Com a Clark. E com esse aprendizado, aliás, com 12 aulas você fala Esperanto. Com 12 aulas você se comunica muito bem. E aonde você tiver um esperantista no mundo, é como os Bairrai. Bairrai todo mundo fala Esperanto. Onde tiver uma federativa, um esperantista no mundo, você tem um lar. Você nunca está fora, viajando, o que quer que seja. É só contactar com esse ar livre. Bom, o que que eu fiz? Eu fiz o curso do Esperanto, eu contatei pelo IAR Livre, eu fui achando aqueles pontos que faziam conexão com o espiritualismo ou espiritismo, ou cristão. E eu escrevi muitas cartas para esses lugares. E vieram respostas. Resposta da República Tcheca, maravilhosa, espiritisma, espiritista, esperantista espírita. Na República Tcheca, na Eslováquia, na Estônia, na Hungria. E depois na Polônia, com o Konrad. Então, com esses países, a gente fez uma aproximação. Conseguimos trazê-los, não é, Charles? Para a reunião do SEI, onde a gente tinha que atuar, né? Quando não tinha um tradutor por Esperanto, português, português, Esperanto, eu atuei 3 dias em reunião, sentindo o Ismael Gomes Braga junto a mim, ele me deu uma força e falou que eu ia conseguir. Eu falei, como? Eu, não, eu sou uma estudante. Ele falou, não, você tem condição, eu estou aqui. Então, 3 dias traduzindo uma coisa Dona que eu não. Elza, para ficar bem claro, sentindo o espírito desencarnado Ismael Gomes Braga, não é? Senão eu não tinha condições, assim, eu mesma sozinha, né? Tinha um pouco de receio de fazer essas traduções. Mas, enfim, foi traduzido. Eu não me lembro se o Charles estava lá nessa reunião, estava Augusto Kilke, em Estocolmo, né? O Roger estava lá. E aí foi muito, assim, muito, muito precioso esses momentos. Então, o Esperanto tem um papel fundamental, porque tem muitos livros que são traduzidos do Brasil, impressos no Brasil, publicados no Brasil, para as línguas locais, como a Magyar, da Hungria, de outros países, através do Esperanto. Isso aí é sério. Eles também têm seus médios, produzem seus livros, mas os livros do Brasil lá são através do Esperanto. Na Hungria, na Polônia, agora o Conrado fala outros idiomas também. Na Eslováquia, na Estônia, República Tcheca. Eu tenho meu livro aqui, vocês vão verificar que tem cartas em Esperanto desses dois Vlados, um da República Tcheca e um da Eslováquia, cartas, tem bastante figuras mostrando, ó, a gente comprovando o que a gente está falando. Quem desejar, né, é, vai ter mais história aí. Mas, enfim, Bruno, o Esperanto a gente fez também a língua da inclusão, que a gente conseguiu aproximar o país que não fala inglês, não fala francês, não fala italiano, não fala o idioma que a gente comunica nas reuniões, que a maioria era português, né? Aí tem outra história, que eu não vou falar agora, que é do Gathering espiritista europeu, né? Só uma reflexão, né? Tanta gente hoje aceita
essa panaceia de linguagem neutra, né? É todos querendo anular uma construção magnífica do missionário Zamenhof Esperanto, pelo amor de Deus, já. Seu César PR, queria saber do senhor, seu César, o papel e a atuação do SEI na tradução e na divulgação das obras de Allan Kardec e de Chico Xavier para o francês, para outras línguas. Foi um papel também marcante, né, que foi consolidado pelo Conselho Espírita Internacional no período em que o Nestor Mazotti era o secretário-geral do SEI. Veja bem, nas viagens que ele começou a empreender para a Europa de uma forma assim mais continuada, né, no começo dos anos 2000, e muitas vezes nós estávamos juntos, era visível que na Europa ou nos Estados Unidos não havia obras de Chico Xavier disponíveis naqueles idiomas. Então, o Nestor eh, planejou a criação de uma editora, né, que é a editora SEI, e de SEI, editora do Conselho Espírita Internacional. Coincidentemente, temporariamente estava residindo em Brasília um francês, né, que foi um grande amigo nosso também, o Pierre Etienne Gey. E ele, conversando com o Nestor, se prontificou a iniciar essas traduções pelas obras de André Luiz. E aconteceu que elas foram não só traduzidas, como impressas aqui no Brasil, em francês, e o lançamento aconteceu no mês de setembro do ano de 2005, em Paris, numa reunião da União Espírita Francesa e Francofônica, que era dirigido pelo Roger, o Charles estava presente, e representantes, né, de países do idioma francês, né? E o Nestor não pôde comparecer e nós estivemos lá representando o Conselho Espírita Internacional. E como a Elza disse, naquela época a gente podia carregar duas malas de 23 quilos, né? Então, 32. 22. O que que aconteceu? É, o meu filho Flávio tinha um compromisso acadêmico na Europa e então eu, meu filho Flávio e o Evandro Noleto, que era diretor da FEB, carregamos malas de livros em francês. Então foi carregado pessoalmente por todos nós para esse lançamento, né, histórico, né, ali em Paris. Então esse foi o primeiro momento. E depois, a partir do francês, é, um esperantista chamado Spartak, né, que era radicado na cidade de Minsk, em Belarus ou Bielorrússia, ele se prontificou a traduzir para o russo a partir do francês, que ele era um profissional em legendas para filmes americanos e franceses ali para o idioma russo. Então ele deu uma grande colaboração e no mês de final de novembro do ano de 2009 foram lançados em Minsk, ali em Belarus, as primeiras edições de obras psicografadas por Chico e algumas também traduzidas de Kardec para o idioma russo. A, a Elsa também estava lá presente, a Célia, e como aconteceu da outra vez, eu e a Célia levamos aqui do Brasil esses livros impressos em russo para a disponibilidade lá num grande seminário, muito concorrido, houve muito interesse pelos livros. Eu gostaria de dizer que esse evento, em novembro de 2009, em Minsk, foi o primeiro evento espírita num território que estava vinculado à antiga União Soviética e que adotavam ainda o idioma russo. E a partir daí, a Edicei publicou livros de André Luiz, de Kardec, de Emmanuel, em diversos idiomas. Então, isso foi muito significativo.
essa fase do Conselho Espírita Internacional, em que foram disponibilizadas essas obras em diversos idiomas, facilitando, portanto, a difusão do Espiritismo, porque isso tem que ser feito no idioma de cada país. Não adianta a gente levar obras em português, que é tempo perdido, né? Então, foi realmente histórico esse esforço empreendido pelo Conselho Espírita Internacional. Charles Kemp, diante disso que o César falou, eu vou lhe perguntar, eu acho que você vai ter uma palavrinha para falar sobre traduções dos livros também, porque uma entidade dessa monta, um Conselho Espírita Internacional, de forma efetiva, deve abranger, Charles Kemp, o campo da pesquisa, os trabalhos de base dos grupos espíritas e na questão também da tradução dos livros, né? Uma entidade como essa deve ter esse desiderato. Exatamente, Bruno. Acho que essa pergunta é muito relevante, né? Porque o papel primeiro, né, de uma entidade federativa, qualquer que seja, é de apoiar o trabalho dos grupos. Porque o trabalho espírita se faz nos grupos, né? Nestor sempre falava isso, né? E se uma federativa deixa de atender os grupos, ela perde uma grande parte da missão dele. E aqui na Europa, né, essas questões que César falou, dos livros que não existem nas 37 línguas da Europa, né, são algumas delas, né, ou de Elsa, né, como que a gente se comunica com o Esperanto, né? Aí, de repente, chegou na República Tcheca, chegou na Bielorrússia, chegou na Hungria, e os grupos lá, qual é a necessidade dos grupos? Eles precisam divulgar, eles precisam livro. Como que um húngaro vai falar para um irmão dele, do país dele, o que é o Espiritismo sem ter o livro em húngaro, entendeu? Então, isso é um trabalho fundamental, né, que Nestor compreendeu muito bem desde o início com essas viagens, né, que César nos contou, que era uma prioridade, né, de traduzir os livros de Kardec e também de Chico, os livros complementares, naquelas línguas. Isso é um exemplo de projeto de trabalho, né, que o SEI fazia. E hoje, né, desde 2016, eu não vi grande coisa aí, não. A EDSEI que César mencionou, não existe mais. Ela foi desativada, né? Quem está fazendo esse trabalho agora, da EDSEI, a nível internacional, é a FEB, negociando diretamente, inclusive, com livrarias comerciais aqui na França e deixando o movimento espírita francês de fora. Bom, mas isso é outra questão, né? Então, outra característica, né, que Elsa mencionou, começaram a aparecer uns húngaros, uns finlandeses, uns poloneses nas reuniões do SEI. Mas na reunião do SEI era tudo falado em portunhol, né? Aí o que acontecia, né? Elsa, ou Clovis Portes, ou outros, né? Ficavam sentados lá no cantinho da sala e ficavam traduzindo em Esperanto para que aquelas pessoas pudessem acompanhar um pouquinho o que acontecia nas reuniões, né? Então, quando me tornei secretário-geral do SEI, eu sugeri, vamos tentar fazer as reuniões para que essas pessoas também possam participar de maneira ativa, né? Falando, por exemplo, em inglês, né? Ou Esperanto, ou falando várias línguas. E nisso eu sofri bastante oposições, né? E eu não pude deixar de sentir que as pessoas, né, que lideravam, que dirigiam, né, o movimento internacional no SEI e tudo mais, ficaram fechadas a isso porque temiam de perder um pouco de controle por não falar inglês ou Esperanto ou outra coisa, entendeu? Então, é outra atitude, né, que vai ao contrário da abertura, da unificação, né, e da universalização que o movimento espírita deve ter, né? Então, esses são realmente exemplos, né, dos projetos concretos de trabalho que eu sei que uma entidade internacional deveria encorajar, né, de modo a fazer de maneira que o espiritismo se espalhe pelo mundo todo, e não somente em língua portuguesa e espanhola, né, em portunhol, ou também não somente com os cristãos, né, porque o cristianismo só é 1/3 da população mundial. Precisa também
uma certa neutralidade, né? Tirar o espiritismo das religiões, né? Como Kardec sempre fez, né? Para ficar com uma abrangência um pouco mais universal. E tudo isso foram coisas que realmente falharam, né? E ainda hoje estão falhando na direção do SEI, se o SEI quiser realmente abranger, ter esse caráter universal indispensável. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma preocupação, né? Todos esse tipo de projeto de trabalho, né, desapareceram, a Edicei não existe mais. Quer dizer, tudo que foi montado por Nestor acabou sendo desmontado depois, ou quase, né? Infelizmente. Dona Elza, com licença, uma pergunta bem breve no César Perry que me ocorreu aqui, não é? O Nestor foi presidente da FEB, foi secretário do Conselho Espírita Internacional. Seu César, me diga uma coisa, vamos fazer de conta que o senhor tivesse outro mandato na FEB, né? O senhor acha que era o caminho natural, se o senhor tivesse outro mandato na FEB, o senhor chegaria, galgaria a ser o secretário-geral também do SEI, seu César Perry? Olha, claramente eu não tinha essa pretensão, porque eu vivi diuturnamente com Nestor Mazotti e durante mais de década, né? E vi as dificuldades que ele tinha nos seus compromissos como presidente da Federação Espírita Brasileira. E um detalhe que é registrado no livro: sofrendo muitas incompreensões e muitas pressões internas. Por isso é que muitas vezes ele não podia nem comparecer em eventos internacionais e eu ia representando. Então, eu achava muito natural e claro, né, se eu permanecesse como presidente da Federação Espírita Brasileira, daria continuidade ao projeto que já estava sendo discutido, né, em nível de Conselho Espírita Internacional, de revisão do Estatuto do Conselho, de uma efetiva internacionalização do SEI, porque a sede dele é registrada no Brasil. Então, legalmente, ele não é uma instituição internacional. E também a questão da representatividade dos países que o Charles já abordou. Então, eram algumas ideias, né, que eu concordo plenamente com as observações, os registros já feitos pelo Charles. Então, essa seria a minha tendência se eu tivesse permanecido em alguma instância de colaboração, porque praticamente nós somos alijados, né? De todas as atividades, não só da FEB, como do Conselho Espírita Internacional. Mas nós continuamos firmes na base do movimento, que é o Centro Espírita. Pois eu lamento muito, né, que a gente não teve o César Perry também como secretário-geral do SEI, porque seria outros caminhos, mas a impressão que a gente tem de fora, viu, infelizmente, houve um retrocesso e grande. Mas a esperança no ar é a pergunta que eu vou fazer a essa dama idealista, que ela traz uma vibração de esperança. Qual é a pergunta sobre esse encontro de espíritas europeus nativos, que a gente sabe muito dos brasileiros que vão para o exterior e fundam instituições que têm mais brasileiro, né, do que o próprio pessoal nascido no país. Queria que a senhora falasse sobre o que é esse encontro dos espíritas europeus nativos. Na realidade, Bruno, foram nativos que vieram com essa sugestão. Olha lá. Conrad da Polônia e o Pekka da Finlândia e mais um, que foi o Charles. São nativos que tiveram essa ideia, foi apresentado em 2014, dentro de uma reunião da SEI Europa. Todo mundo gostou, concordou, acho que era o SEI geral, né, em 2014 na Alemanha. O Esteban da Irlanda que fez a apresentação. E daí começou a ser feito o primeiro encontro em Cracóvia, aí continuamos fazendo encontro na Finlândia, em Lati, na Irlanda, na Inglaterra, chegamos a fazer até em Portugal, mas Portugal foi um arranjo, porque não tinha nem espaço para a gente fazer nada lá. E foi feito na Bélgica, uma ou duas vezes, vai ser feito novamente. O Charles pode complementar melhor, mas não é uma ideia. Como assim a dificuldade de levar chapéu brasileiro e querer botar no chapéu no europeu, que não funciona?
Chapéu do Nordeste não vai funcionar na Alemanha, na Escandinávia, no Polo Norte. Então, esses nativos que tiveram a ideia de fazer reunião somente em inglês, trabalhar na cultura, no jeito do europeu trabalhar, que não trabalha em cima da religião. O Espiritismo é maravilhoso como ciência, como filosofia e moral dos universos, trazido por Jesus para todo mundo. Então, o Espiritismo engloba qualquer religião. Ninguém precisa mudar a sua religião. Isso é uma coisa livre, é uma bandeira da paz entre as filosofias e religiões. Então, nós fazemos todos os anos encontro presencial, com exceção da época da pandemia, em um país ou outro, e na última foi em junho desse ano, 8 de junho, 8, 9, 10 de junho, na Finlândia, lindo, maravilhoso, tinha o sol da meia-noite, o sol que nunca se põe. Você está meia-noite e está claro como o dia. Então, fizemos 13 países, não foi, Charles? 13 países, né? Você quer complementar, Charles? Que eu acho que é mais importante que você é o nativo. Eu sou aqui uma emprestada. Sou cidadã de três fronteiras emprestada aqui. Porque eu amo isso aqui. Vai. Deixa você Mas falar. Deixa ele é complementar. isso, é isso mesmo, né? Eles vieram, né? Que foram no canto da sala para poder compreender com alguém traduzindo, né? Aí, depois de um tempo, né, o próprio representante disse, mas eu tenho 5, 10 colegas que queriam vir, mas desse jeito sinto até vergonha, entendeu? E expressou isso de uma maneira muito diplomática para dizer, vamos ver se a gente consegue ter um pouco mais de abertura para essas pessoas todas, né? E houve resistências, né? Quer dizer, quando depois acabou, ok, vamos fazer então um gathering, uma reunião, né? Sem pretensão, sem querer representar nada, etc., né? E como Elsa disse, né? Houve várias dessas reuniões e continuam até hoje, né? E enquanto eu estava lá também na Secretaria-Geral do SEI, né? E ajudava, né? Apesar das pressões que eu sofria de maneira interna, né? E hoje essas reuniões continuam, mas são muito poucas pessoas que têm essa sensibilidade, né? Por exemplo, várias vezes a gente convidou o secretário-geral do SEI e outros para virem, mas nunca apareceram, né? Salva algumas raras exceções, né? Então, isso é outro ponto, né? Que prejudicou essa internacionalização do SEI. E o último, né, que a gente mencionou também um pouquinho na sua pergunta, que eu não respondi direito, são os espiritualistas. Espiritualista. Porque, veja bem, eu só vou dar o exemplo da Finlândia, Bruno. Na Finlândia, houve um finlandês que morou no Brasil, né? Foi isso que, bom, ele se interessou no espiritismo, começou a divulgar, etc., né? Ele divulgou o espírito, traduziu os livros de Kardec para o finlandês, né? E começou a escrever sobre esses livros nos jornais e nas revistas espiritualistas. E adivinha o que aconteceu? Espiritualistas contactando eles, dizendo: olhe, é isso mesmo que a gente estava procurando. Ou seja, os espíritas europeus, a maioria hoje são espiritualistas. Então, se a gente deixa os espiritualistas de lado, porque alguns não acreditam na reencarnação, outros admitem que o médium pode ser remunerado, mesmo sendo o mínimo pelo tempo que ele dedica à sua atividade, né? Que são critérios que o pessoal se levanta e vai-se embora, né? Se a gente não tem essa abertura, essa compreensão, para pelo menos ir lá, respeitar a opinião deles, discutir com eles, como é que você quer que o movimento se internacionalize, né? Não tem jeito, né? E são esses exemplos que fizeram que hoje eu sei, né? Infelizmente, está perdendo, né? A Bélgica saiu, a Inglaterra saiu, a Argentina saiu, a Colômbia saiu, né? Ou seja, eu Peru sei que saiu. teve essa trajetória crescente, hoje está uma trajetória decrescente, né? Por causa dessas atitudes de falta de abertura ou de chefes, né? O espiritismo não deve ter chefes. Kardec foi muito claro nisso, né? Assim que tiver uma veleidade de hegemonia, divide em vez de unir, né? Sou eu maior do que ele. É falta de humildade completamente anti-espírita, entendeu? E são essas atitudes espíritas que faltam, né, um pouco nas lideranças do próprio movimento espírita. Bom, Charles, como nessa pergunta a dona Elja pediu o seu concurso, a sua ajuda, falou um pouquinho menos, eu queria fazer outra pergunta para a dona Elja
Embora Muito só bem. uma coisa aqui, esse movimento que Dona El já falou, foi sugestão dos próprios nativos, inclusive Charles Kemp, é tão importante. Dona Elza, minha filha, é bailarina clássica, está fazendo um balé, morando em Vancouver, no Canadá. Veja bem, ela já procurou centro espírita no em Vancouver, uma cidade grande. Não há centro espírita. E pior, as pessoas perguntam o que é isso, não sabem nem o que é centro espírita nem espiritismo. Né? Não há centro espírita. É uma Bem, lástima. bem, Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre Dona Janete Duncan, que eu soube que ela está com 97 anos. A senhora tem contato com ela ou teve contato com ela ainda? Como é que ela se encontra? eu tenho contato semanal com ela. Eu vou aplicar o passe. Ela mora num residencial para idosos, numa nursing home para idosos, porque ela não levanta mais da cama, mas ela não tem assim, uma lucidez total. Às vezes ela te conhece, às vezes ela não te conhece. Não chega a ser uma demência, um Alzheimer. É aquilo, no espectro. Mas ela come bem, o coração está ótimo, ela vai longe ainda. Às vezes a gente consegue gravar uma outra coisinha com ela. Tem dia que a gente não consegue gravar nada. Mas ela tá assim. Uhum. Hoje mesmo, o Charles de Portugal, o Thales de Portugal, está trabalhando aqui em Londres e vai visitá-la, já deve estar saindo para visitá-la e depois vem passar aqui em casa. É um filho do coração, vamos dizer assim, e amigo da Janet também. Então ela está sempre com visitantes, vem gente fora, ainda querendo o autógrafo da Janet no Evangelho, porque você sabe que ela fez o primeiro Evangelho, a tradução do primeiro Evangelho segundo o Espiritismo para o inglês, Janet Duncan. Ela que fez. Então tem muita gente que tem muita consideração por ela ter feito isso. E vem de fora e aí me contata, eu quero encontrar com a Janet, como é que eu posso visitá-la? Quero fazer entrevista. Não tem mais como fazer entrevista com ela. Visitá-la, sim. Às vezes eu vou com uma ou com outra pessoa lá, tá? Bom, pessoal, então vamos agora para a última rodada, né? Seu César Perry, a gente está aqui, a gente fez uma análise crítica também ao longo do tempo do movimento espírita internacional. Seu César, qual seria a forma adequada de se relacionar com os vários movimentos espíritas de outros países? Então, nós já estamos tendo algumas experiências preliminares, vamos assim dizer, né? Com reuniões em forma de rede virtuais. Nós tivemos no ano de 2022, por exemplo, um mês espírita internacional em abril, com a participação da Elsa, do Charles, a nossa, do nosso amigo que hoje reside em Portugal, né, que era da Rede Boa Nova, e que nós, na verdade, abriu-se um leque para diversos países, com palestras curtas, chamadas TEDs, e algumas outras conferências um pouquinho maiores, no idioma deles, e tendo legenda em diversos idiomas. Isso fez com que houvesse uma participação, mas não havia o pré-requisito de ser representante único de um país. Então, foi aberto a várias instituições que se interessaram. Na nossa ótica, esse é o caminho, é trabalhar nessa visão de rede e não de instituição hierarquizada, fechada e não representativa real, né, dos centros espíritas. Essa é outra questão. Nós temos que pensar que nós temos algumas instituições federativas cuja constituição deles é feita por sócio pessoa física. Não é correto. O correto é que seja centro, que seja movimento presente. Então, na nossa visão hoje de movimento espírita internacional, nós teríamos que trabalhar nesse sentido. E foi essa a experiência que nós vivemos durante aí quase 20 anos que nós atuamos junto ao Movimento Espírita Internacional. E hoje eu vivo numa cidade que tem características de metrópole, né? Multicultural, com uma grande diversidade. Hoje de manhã mesmo, andando aqui na Avenida Paulista, perto da nossa residência,
nós estávamos escutando pedestres falando em diversos idiomas. Então, a gente tem que pensar nessa nova realidade que nós estamos entrando no nosso mundo. Charles, é uma última pergunta, mas tem uma palavrinha definidora da necessidade dessa pergunta, não é? Você falou um espiritismo ideal, um movimento espírita ideal é sem chefe, né? Digamos assim, sem interesses financeiros também, não é, Charles Kemp? Mas me diga uma coisa, olha, o César Perry veio aqui em Recife, a gente tem uma pessoa com a cabeça muito boa que mudou o nosso estatuto de uma instituição espírita, veja a pergunta, que é o pesquisador Luiz Jorge Lira Neto. A nossa diretoria não é o presidente que decide tudo. É um sistema de colegiado, não é? Eu pergunto ao querido César Perry, né? Esse sistema de colegiado seria o ideal também para o movimento espírita internacional, para uma instituição que congregasse todos os países, Charles? Pois é, Bruno. Basta ler o que Kardec colocou no projeto 1868, né? Ele falou lá, tem um subtítulo que se chama O Chefe do Espiritismo, né? Então, logo nessa resposta, a gente percebe que chefes não cabem, né? O que precisa o movimento espírita são líderes, e tem uma grande diferença entre o líder e o chefe, né? Jesus foi um líder, ele não foi um chefe, né? Nestor foi um líder, ele também não foi um chefe, né? E o líder, o que caracteriza é que ele faz, ele está aqui generoso junto com as pessoas, com os colaboradores, os trabalhadores, né, ajudando-os, né, sem, tomando as palavras do Nestor, uma organização horizontal e não mais essas organizações hierárquicas, né, verticais que a gente estava acostumada, né, nos nossos passados de bispos e de sei lá o quê, né? Então, isso é uma grande dificuldade, né, para a humanidade, até os espíritas se adaptarem a essa nova realidade, como César falou. Todo mundo deve ter, que nem Deus, né? Deus não dá privilégio para nenhum, não deu privilégio para os cristãos e menos para os muçulmanos ou para os hindus, né? Todos são filhos deles, né? Então tem que ser essa abertura, né? E o que caracteriza também o líder, podem também ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, né? Kardec pergunta claramente, né, nos obreiros do Senhor, né, é pelo desinteresse, né, que a gente reconhece os bons e verdadeiros espíritas. E desinteresse é pessoal e financeiro. O pessoal, nada de representante, nada de secretário-geral, nada de mesas nos congressos, essas coisas onde as pessoas ficam periquitando, desculpe a palavra, né? Mas são essas coisas que envenenam o movimento espírita. A gente precisa voltar para uma atitude muito mais humilde, também de arregaçar as mangas para fazer trabalho efetivo. Então, é assim que aparecerão os líderes espíritas de amanhã. Dona Elja, uma última pergunta importante também, que o nosso canal aqui, Dona Elja, a memória, a historiografia, não é? A gente tem como foco muito isso. E Dona Elja Rossi foi, em 2004, curadora da Exposição Espírita de Paris. Podia retratar aqui como é que foi essa exposição? Foi um trabalho bastante grande, começou 3 anos antes, na realidade, pesquisas, para encontrar material para você fazer uma exposição. E o material tinha que ser autêntico, a gente não queria nada de segunda categoria. Então foram arrebatados em leilões a plume, a pena de Kardec, tinteiro, um móvel parecido, isso é arrebatado em leilão. As roupas de Kardec Amélie, para apresentar como da época, foram feitas aqui em Londres por uma costureira, que foi costureira da Globo, de fantasias, e por uma alfaiate que fez a roupa de Kardec. Aí o problema estava em achar o tecido do colete. Aí conseguiram achar aqui, não muito longe, aqui perto de Hastings, uma tecelagem, e a tecelagem parou tudo as máquinas e fez 6 metros de um tecido de trama
Isso com pessoas históricas que fazem parte do doutorado nessa área do vestuário no decorrer dos séculos. Então, foi feita uma trama, como foi na época de Kardec, para fazer o colete de Kardec. Essas roupas que foram para a exposição, como todo o resto do material, os jornais da época, jornais de fora de Paris, tudo que podíamos coletar. Tivemos a ajuda muito grande de Oceano Vieira de Mello, do Brasil, e do Sabe? Eduardo Carvalho Monteiro, não é? Que hoje dá o nome ao CCDPE, o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, que publicou este livro aqui, pelo CCDPE, tá? Então, essa exposição histórica é bem marcante. Então, foi feito um quadro pintado aqui em Londres, de Amélie e Kardec juntos. Eu fui a modelo da Amélie, para poder a moça retratar e fazer um sketch. E foi pintado esse quadro grande, está com o Conselho Espírita Internacional. Então, é um acervo que foi com muita dedicação, ânimo, boa vontade, ajuda de muita gente. A gente não trabalha sozinho. Como é gostoso fazer, né? A gente é gregário, tem que trabalhar um com os outros, braço dado e fazer acontecer. Então, vai gerando essa emoção, essa alegria. Os banners gigantes do Congresso foram feitos no Brasil, transportado eu e meu filho transportamos também, na época dos 32 quilos, 2 malas, né? Nós tínhamos 4 malas de 32 quilos, transportamos banners gigantes, né? Com diferenciado o tipo de despacho, e trouxemos para Paris, de Curitiba para Paris, em 2004. Eu já morava aqui, mas eu fui para lá para fazer esse trabalho. E com isso, assim, quem tem boa memória vai lembrar dessa exposição histórica do bicentenário de Allan Kardec, com roupa, vestuário, móveis, material, tudo que puder direito estava nessa exposição. Eu sou museóloga, para mim não é difícil pensar em como montar e como fazer isso e como conservar depois, né? Quando é requerido a ajuda da gente. É isso. Bom, meus queridos amigos e irmãos, resta-nos apenas já prestigiar, ler, divulgar a obra Movimento Espírita Internacional. Uma obra necessária que faltava, não é? Bom, Charles Kemp e seu César Perry, a gente está aqui sempre junto, mensalmente. Eu fiz uma proposta decente à dona Elza Rossi. Dona Elza, com carinho, a senhora prometeu pensar. Pense na... por favor. Mas, dona Elza, a gente tem aqui no nosso final de reunião, sempre peço, quando é o César Perry, o Charles Kemp, mas hoje as mulheres comandam, não é? As mulheres comandam. Por favor, eu queria que a senhora fizesse a prece para finalizar o nosso encontro aqui. Pode ser? Com muita alegria. Em português, inglês ou esperanto? Olha, Obrigada. é uma pena, mas no final diga uma palavrinha em esperanto. Bom, eu vou fazer em português mesmo, né? Que é a nossa língua mãe, tá bom? Para todos nós. Senhor e Mestre Jesus, excelso amigo, como é bom estar contigo, Senhor, nesta live, levando a nossa pequena mensagem de amor e carinho a quem estiver nos ouvindo, espíritos encarnados e desencarnados, alguns em festa, Senhor, nos ajudando, nos inspirando. E assim pedimos a proteção magnânima para todos nossos irmãos e irmãs que laboram na área internacional, levando a mensagem de Jesus, que pensem um pouco mais em trabalhar na língua do seu país, cuidar um pouco mais de compreender, de entender a cultura e trazer essa mensagem linda numa bandeja na língua do próprio país, para que as pessoas se sintam saciadas do que elas precisam saber do lado espiritual, o esclarecimento e consolo que o Espiritismo traz. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, aos amados benfeitores que cuidam deste programa, do canal do Bruno Tavares, levando ao ar a mensagem de amor, de esclarecimento, de gratidão e de novidades àqueles que precisam. Seja o teu amor conosco, Senhor, um tanto mais. Dio Benavim. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço. Para a semana tem mais programas, já. Como eu sempre faço desde o início do canal, em todos os programas, quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, espírito imortal, que habita a vida espiritual. Obrigado a todos. Dona Elza, a senhora é como um sonho bom, viu? A senhora é inspiradora, inspiradora
para gerações de espíritas, viu? Eu não preciso Muito falar obrigada. para o seu César Pérez Charles Kemp, porque ele já sabe o que eu penso dele, já. É muito parecido, não é muito parecido. Um abraço a todos, viu? Um abraço a todos. Agradeço. Até Tchau, logo. tchau. Obrigada. Olá, queridos amigos do nosso programa com Bruno Tavares. Temos uma surpresa e um convite a vocês para estarem conosco neste sábado, 6 de dezembro, às 20 horas da noite. Vamos falar sobre o livro, lançamento, minha autoria, Charles Kemp e César Perry de Carvalho, Movimento Espírita Internacional. Nos vemos lá. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.